concedestes para aprender mais da tua palavra. Que teu Espírito Santo, meu Deus, recaia sobre nós. Que o nosso entendimento seja aberto e que o Senhor se instrumentalize da irmã Michele, para que assim a sua vontade seja dita em nosso meio. Pai Santo e amado, tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, nos abençoe. Também oramos, meu Deus, por aqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa restabelecer a saúde e que tudo possa ser de acordo com a tua vontade, meu Deus. Estamos aqui, meu Deus, aptos e disponíveis para ouvir a tua voz. Esteja conosco, Pai, nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço, que eu te agradeço. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Deus. Amém. Irmãos, uma boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Romanos. Hoje é a leitura do capítulo 5, que fala da justificação pela fé. Que nosso Pai, Ele nos ajude e nos mostre todas as palavras que serão ditas aqui, que seja de conformidade à sua palavra e à sua santa vontade. E no versículo 1 fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema fala sobre a justificação pela fé. O apóstolo Paulo, ele usa muitas vezes a palavra justificação, mas nem sempre é uma palavra tão clara para nós. Quando a gente fala de justificação, é o conceito contrário de condenação. Mas nós pensamos, então podemos pensar que é sinônimo de absolvição? E não necessariamente. Só podemos usar a palavra justificação e nenhuma outra. Não é uma palavra comum para a gente. É uma palavra jurídica. Paulo, ele está usando um recurso jurídico. E esse recurso era muito conhecido pelos romanos e pelos gregos da época, mas não é tão conhecido por nós. A justificação, ela parece com a absolvição, mas a absolvição, ela pressupõe que a acusação não é legítima. Então, quando eu entro com uma acusação com alguém, contra alguém, e ele é absolvido, o juiz está declarando que a minha acusação não procede. Mas a acusação contra a humanidade, ela procede sim, porque é o próprio Deus que está fazendo. Então, a justificação é o mesmo que perdão? Não. A justificação é uma declaração que você é justo. Não é simplesmente um perdão. É mais do que isso. É uma declaração, é uma constatação de que o réu é justo. Então, justificação é a mesma coisa que santificação? Também não. Não é fácil, né, de entender as cartas de Paulo, mas nós vamos buscar nesse conhecimento. Então, houve uma grande polêmica, né, uma briga entre a Igreja Católica e a Protestante no Concílio de Trento. E eles falavam que quando Deus declarava que era justo uma pessoa, ao mesmo tempo, ela era considerada santa. E os reformadores diziam que não. Não quer dizer que se Deus declara você justo, você se torna santo de repente. Então existe um diálogo entre Hans Kunk e Karl Barth, que são teólogos, né, um protestante e um católico, e esse diálogo sobre a justificação, ele foi registrado em 1957. E o senhor Hans, ele fala que a palavra de Deus sempre é muito eficaz. Ela não é só uma forma de declarar justo, mas é uma forma também de capacitar a pessoa a ser justa. Se o que ele está querendo dizer é que Deus, ao falar que é justo, a gente se torna justo,
isso é correto. Mas se ele está querendo dizer que quando Deus fala que somos justos, a gente se torna justo, correto e santo, isso já não é o que Paulo está querendo dizer aqui. Porque o fato de Deus declarar que somos justos vai sim ser eficaz no processo que inicia essa declaração, mas que vai demorar uma vida toda para ser concretizado. O processo de santificação, ele começa no dia que Deus fala que a gente é justo, mas só vai acabar na volta de Cristo ou quando a gente morrer e estiver com o Pai. Então, no versículo 1 de Romanos, Paulo fala: portanto, pelo fato de sermos justificados diante de Deus, por causa da nossa fé, e Paulo fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos, e é a prova das coisas que não vemos, conforme está em Hebreus 11:1. A fé, ela indica fidelidade, ela indica confiança total, lealdade, entrega e esperança em Deus. Por causa da fé, temos a Shalom de Deus, temos a verdadeira paz, que é completa, que é a paz, a tranquilidade, a segurança, o bem-estar, a saúde, o contentamento, o sucesso, o conforto, a plenitude e a integridade. Então, Paulo fala que se nós temos a fé em Deus, a fé de Deus, nós temos todos esses requisitos. É uma paz completa. E essa paz é da gente para com Deus e também de Deus para com a gente. Então, ele fala que se nós somos justificados por Cristo, nós somos reconciliados com Deus. O pecado, ele afastou o homem de Deus. E a justificação que há em Cristo, ele trouxe essa reconciliação. E conseguimos ela através do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. O nosso Senhor Jesus Cristo é quem nos reconciliou com Deus. Também por meio dele e com base em nossa fé, recebemos o acesso à sua graça. O que é a graça de Deus? Graça é algo bom que é dado não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Deus nos oferece a salvação de graça. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem que pagar pelo presente, nem se esforça por merecê-lo. A graça de Deus foi revelada em Cristo. Deus resolveu agir de forma favorável para aqueles que mereciam um castigo. Ele resolveu declarar inocentes aqueles que mereciam ser condenados. Mas ele não fez isso apenas ignorando o erro das pessoas, pois se fosse assim, ele não seria justo. Jesus nos leva até a sala real, ao templo e ao palácio de Deus, na qual permanecemos dessa forma, e Paulo fala: alegremo-nos com a esperança de experimentar a glória de Deus. Também nós alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos a perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E a esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Em Mateus 5:10-12, no Sermão do Monte, Jesus diz: felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês
quando os insultares, perseguirem e disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores, fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mas não apenas isso, alegremo-nos também por nossas dificuldades. E como Paulo falou, as dificuldades, elas produzem a resistência. A resistência, ela produz o caráter. O caráter produz a esperança. E a esperança, ela não decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que é dado a nós. Pois enquanto ainda estávamos sem esperança, nesse tempo exato, quando ainda estávamos no pecado, o Messias morreu a favor dos ímpios. E Paulo fala que é raríssimo alguém entregar a sua vida em prol de uma pessoa justa. Ainda que seja possível que por uma pessoa boa alguém tenha coragem de morrer. Mas com Deus foi diferente. Deus, porém, ele provou o seu amor por nós, no fato de Jesus Cristo ter morrido a nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, pelo fato de agora sermos considerados justos, mediante o sangue da morte decorrente do sacrifício, quanto mais seremos libertados da ira do juízo de Deus por meio dele. Então, nosso Deus, nosso Pai, ele nos amou tanto que ele deu o seu Filho como prova de amor a nós, para que pudéssemos ser justificados, mas quando ainda estávamos no pecado. Pois se fomos reconciliados com Deus por meio da morte de seu Filho, enquanto éramos inimigos, quanto mais agora seremos libertados por sua vida, uma vez que fomos reconciliados. E não seremos libertados apenas no futuro, mas confiamos em Deus agora, pois ele agiu por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem recebemos essa reconciliação. E no versículo 9, Paulo fala que seremos justificados, seremos salvos. Então, nós podemos pensar, nós já estamos salvos ou não estamos salvos, né? E essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque ela tem o sim e o não como resposta ao mesmo tempo. Sim, porque já fomos salvos da culpa do pecado. Jesus nos tirou essa culpa e já fomos salvos do juízo final. Mas a resposta também é não, porque ainda não fomos libertos do pecado que habita em nós. Nós carregamos essa velha natureza e nós ainda não temos um corpo glorificado, o qual Jesus teve na ressurreição. Por isso, ainda seremos salvos quando forem tirados todos os pecados e quando receberemos um corpo glorificado. E aí entra também o processo da santificação, né? Nós temos que buscar a presença do Senhor em nossas vidas todos os dias. Nós vamos ser purificados com a volta de Cristo. Já fomos salvos e estamos sendo salvos. Isso é o processo de santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme está em Hebreus 12, 14. Então, nós temos que buscar a paz de Deus e buscar a paz com todos. E nós temos que buscar a santificação, que é um processo, sem a qual ninguém verá a Deus. No versículo 9 e 10, fala que se fomos justificados em Cristo e reconciliados com o Pai,
Consequentemente, também seremos regenerados no último dia. Nós seremos salvos. O sacrifício de Jesus foi executado e o seu sangue foi derramado por nós. E Deus nos reconciliou quando éramos ainda inimigos pelo pecado. Essa foi a primeira parte da obra de Deus. E a segunda parte, ela vai finalizar a boa obra que ele já começou. E o término dessa boa obra é só questão de tempo, né? É o tempo do nosso Senhor, para que todas as coisas sejam restauradas. E em Hebreus 11:39, Paulo nos conta que Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Samuel, todos os profetas, os discípulos que enfrentaram zombarias, açoites, que foram acorrentados, aprisionados, apedrejados, outros foram cerrados ao meio, foram mortos à espada, perseguidos, maltratados. Todos eles tiveram mérito reconhecido por causa da sua fé. Entretanto, não receberam o que lhes fora prometido, porque Deus planejou algo melhor, que nos envolveria de tal forma que apenas conosco eles alcançariam o objetivo. E esse texto de Hebreus 11, ele fala que Deus, ele nos espera, e ele nos esperou. Suas promessas não foram cumpridas ainda, porque nós também fazemos parte dela. E ele quer salvar o maior número de pessoas possível, ele quer nos salvar. Ele poderia ter concluído a obra com qualquer um desses profetas, mas a sua misericórdia e o seu amor pela humanidade é tão grande que ele esperou para que nós também fizéssemos parte desse plano de salvação. E Paulo fala no versículo 11 que nós nos alegramos do que Deus fez. No capítulo 2, Paulo mostrou que os judeus estavam se vangloriando de quem eles eram, qual era a linhagem deles, e se vangloriavam também de seguir a lei. Mas nós nos orgulhamos de Jesus, do que ele fez e do plano perfeito da salvação de Deus. Nós nos alegramos e glorificamos a Deus pelo Evangelho. Na primeira parte do versículo 1 ao 11, nós falamos da justificação, que é a justiça de Deus que dá vida a todos os homens. E agora, na segunda parte, nós vamos falar da morte em Adão e da vida em Cristo. E no versículo 12, Paulo fala: por isso, por um só homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. O pecado já estava presente no mundo antes da lei, mas o pecado não era imputado. Quando não há lei, porque o pecado é a transgressão da lei, mas se não há lei, o pecado ele não era imputado. E no âmbito do direito, a imputação é o ato que implica a acusação formal de uma pessoa. Então, de um delito concreto. A partir do momento da imputação, o ato pode exercer o seu direito, o acusado pode exercer o seu direito à defesa. É a possibilidade de atribuir a um indivíduo a responsabilidade por uma infração. E se pararmos para pensar, qual é o propósito de uma lei, né? A função de uma lei, ela é controlar o comportamento e as ações de indivíduos de acordo com os princípios daquela sociedade. Então, no trânsito, por exemplo, nós temos que usar o cinto de segurança, nós temos que respeitar os limites de velocidade. Quando ocorre uma infração, nós somos multados
e autuados. Mas, quando cumprimos os nossos deveres, não recebemos nenhuma recompensa, pois é a nossa obrigação cumprir a lei. E qual é a finalidade da lei de Deus? A lei de Deus, ela aponta os nossos deveres para com Ele. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Esta é a finalidade da lei, apontar para a nossa necessidade da vida que está somente em Cristo. Vida essa que é conseguida apenas por graça e mediante a fé, e não pelas obras da lei. E o que Jesus falou sobre a lei? Ele disse: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. E ele disse também: quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. E a lei, ela revela que todos nós somos pecadores, pois todos transgrediram a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o pecado da desobediência, o qual é uma representação daquele que havia de vir. Mesmo não havendo lei, de Adão a Moisés, todos morreram, como o salário do pecado. Então, primeiro é mostrado a transgressão, e depois é mostrado as dádivas de Cristo. Mas como o dom gratuito não se dá o mesmo que com a transgressão, pois aqui o apóstolo Paulo, ele compara Adão com Jesus, né? Mas ele mesmo não consegue fazer essa comparação, pois ele fala: pois se com o pecado de um causou a morte de todos os outros, com muito mais superabundou a graça de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Então, por uma pessoa, por um homem, o pecado entrou no mundo e todos recebemos o decreto de morte. Mas por um também, que foi Jesus Cristo, a graça de Deus, ela superabundou, ela é abundante, ela é algo que não tem como explicar. O imenso amor de Deus por nós e essa graça de Deus através de Jesus Cristo, ela foi concedida a todos. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente. Não é só que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão. Então ele fala aqui também que não é só a toda a semente, né? Não é assegurada só a semente, mas ele cita aqui também Abraão como um exemplo de fé. Abraão é considerado o pai da fé, era conhecido como o amigo de Deus. E Abraão, ele não governou nenhum império, ele não comandou nenhum grande exército, ele não conquistou nenhum território, ele não realizou milagres, ele apenas obedeceu. A salvação sempre foi pela fé. Considerem o exemplo de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, conforme está em Gálatas 3:6. E aqui Paulo fala que não há como comparar a dádiva que Cristo nos deu, o seu sacrifício, com as consequências do pecado que Adão fez no Éden.
Então, em Adão nós temos a condenação e em Cristo nós temos a justificação. Coisas muito diferentes e o resultado também é diferente. Em Adão a morte reinou e em Cristo nós temos vida e reinamos sobre a morte. Portanto, assim como pela transgressão de Adão veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de Jesus veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, da mesma forma, por meio da obediência de um homem, muitos serão justificados. Além disso, veio a lei, para que a transgressão abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, resumindo, a justificação em 5 pontos, né? Claro que é muito além disso, mas resumindo tudo isso que foi falado, segundo a descrição de Paulo, ele fala primeiro esse termo legal ou judicial, que vem da palavra grega justo, que significa declarar justo. E depois vem esse veredito que inclui perdão da culpa e do castigo pelo pecado. Então, Deus nos perdoou. E terceiro, Deus imputou o pecado do homem na conta de Jesus Cristo. Ele carregou todo o pecado do mundo nas suas costas. 4. O pecador recebe esse dom da graça de Deus apenas pela fé. Não há nada que nós possamos fazer para receber esse dom de Deus. Ele é de graça, mas ele vem pela fé, ele vem por acreditar no sacrifício de Cristo, ele vem por acreditar nas promessas de Deus, ele vem pela obediência, como o exemplo de Abraão que foi dado. E ponto 5, justificados. Os crentes, os que acreditam em crer em Jesus, eles têm paz com Deus. Deus é santo, então Deus estava muito afastado do homem e ele trouxe o seu filho Jesus para que nós pudéssemos chegar como homens pecadores próximos de Deus, através desse mediador que é o Messias, que é Jesus Cristo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo, Jesus nos reconciliou, ele removeu a ira de Deus sobre nós, ele retirou a inimizade e deu a amizade, e ele restaurou o nosso relacionamento com Deus. E tudo isso aconteceu para que, do mesmo modo que o pecado reinou por meio da morte, possa também reinar a graça, por fazer as pessoas serem consideradas justas, a fim de que possam ter vida, a vida eterna, mediante Cristo Jesus, o Messias, o nosso Salvador. Amém. Amém. E essa foi a leitura do capítulo 5 de Romanos. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Claudevan que nos dirigisse em oração, nós possamos meditar, né, nesse texto que é um texto de difícil compreensão, mas que ele é cheio do amor de Deus para com a humanidade, e a gente entende muito mais o que representa o grande sacrifício que Jesus fez por nós, e por meio do qual nós hoje podemos receber a vida eterna, não por mérito nosso, não há um preço a pagar tão alto, não há nada que nós possamos fazer que pague, né, por tudo que Jesus fez.
mas ele fez ainda quando nós nem o conhecíamos, quando ainda estávamos em pecado, e isso é o mais bonito, né, que nós podemos refletir, porque todos eles receberam, não é só o justo, nós podemos fazer até algo bom para alguém que seja bom, mas Deus, ele fez algo muito bom para uma humanidade ruim e pecadora. E Cristo também, ele se deu por amor a nós, para que se cumprisse a palavra do Pai, mas foi voluntariamente, ele quis morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos por ele, e que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor, e que nós possamos meditar sobre essas palavras, o quão nós somos importantes para Deus e quanto ele deve ser para nós também. E é isso que eu tinha que passar para os irmãos, e vamos fazer uma oração agora para a gente meditar nessas palavras. Oremos em nome do Senhor Jesus. Poderoso e eterno Deus de Israel, tão grande, Pai, é a sua proteção, seu livramento e o seu cuidado para conosco. Ti, Senhor, concedeu, e essa mensagem a gente vem, Senhor, meditar e nos fortalecer cada vez mais, Pai. Graças te damos, louvores, pelo que ti, Senhor, está fazendo, e te usou, Pai, fortemente para a honra e glória do Senhor Jesus, a sua filha e serva, a irmã Michele, Pai. Indo de encontro, Pai, o irmão Edson, neste momento, venha fortalecer cada vez mais nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Indo de encontro, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, sobre lá a família do irmão Atra, sobre lá a família, Pai, do irmão Marlon, sobre lá a família, Pai, da irmã Ana, da Sofia, a Laura e os seus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que essa noite, indo de encontro, Pai, a irmã da irmã Rosandre, que vem dar a saúde, Pai, a recuperação em Cristo Jesus na vida dela. Reacende, Senhor, sua vontade em nossas vidas. Nos fortalece, Pai, nessa jornada. Que o nosso nome, Pai, venha ser escrito no livro da vida. Mas suas promessas para conosco, Pai, é eterna, é grandiosa e poderosa, Pai. Ó Deus vivo, o eterno. Indo em encontro também, Senhor, o lar e a família da irmã Fátima, o lar e a família da irmã Renata, o lar e a família, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, da irmã Dari. Revigora, Pai, nós nessa jornada, Pai. Reanija, Senhor, nossas forças. Ó Deus Santo, ó Pai eterno. Estou sentindo, Pai, no meu coração o seu agir e a sua graça. Mas a sua presença é forte, Pai, é tremenda. Eu louvo pelo seu santo nome, Pai. Que as graças e o poder da verdade que vem do santo trono derramai, Senhor, sua graça com autoridade sobre cada um de nós, Pai. Abençoa todos os seus filhos que estão aqui, Pai, ouviram e escutaram essa mensagem tremenda. Que essa mensagem venha alcançar, Pai, almas, pessoas necessitadas. Mas tua palavra é viva e poderosa. Ó Deus Santo, o Eterno, nos guarda, Senhor, com a sua mão soberana e protetora, Pai. Pois, Pai, Senhor Jesus, em brevemente está voltando para nos resgatar, Senhor, deste mundo. Paz, só vai haver paz, Pai, quando o Senhor Jesus voltar sobre as nuvens, Senhor. O seu Filho amado, o Cordeiro, o Filho de Deus vivo. Nos fortaleça, Senhor, nessa jornada. Cada vez mais, Senhor, mostra o conhecimento da luz que Ti, Senhor, nos concedeu. Mas que o Teu nome, Pai, venha ser glorificado, exaltado, para todo eterno sempre, Pai. Senhor dos senhores, Rei dos reis, eu clamo, Pai, de todo o meu coração, de todo, Senhor, a fé que Ti nos concedeu. Porque eu sei, nós sabemos, Pai, no que a gente tem crido, em nome do Senhor Jesus. Nos fortaleça, Pai. Dá saúde, Pai, essas pessoas, Senhor, neste momento. Conceda, Senhor, essas pessoas, Senhor, que estão ouvindo, que ouviram, Senhor,
o poder da mensagem, o poder, Senhor, da proteção, da salvação, da justificação, Senhor, pela fé. Senhor, nos dá força para permanecer fiel, Pai, nos seus caminhos da luz da verdade. Em encontro, Pai, esta noite, o lar e a família da irmã Atalaia, todos os demais, Senhor, do irmão Zé Pedro, da irmã Elisama, do irmão Denis, do irmão Silvano, todos os familiares, Senhor, em nome do Senhor Jesus, venha dar a recuperação e a cura do irmão Simão, Pai, do irmão de Assis, Pai, que fortalece o seu filho e servo, o irmão José, nessa jornada, em nome do Senhor Jesus Cristo, a fim que os teus propósitos, Pai, para conosco venha a ser grandioso e eterno. Ó Deus Santo, nós estender, Senhor, nossas mãos para o alto, e a gente sentir, Senhor, a energia nos tocar, a sua mão protetora. Alfa, Ômega, a sua mão protetora e eterna sobre cada um de nós. Eu louvo o Senhor pela restauração, pelos milagres que o Senhor está fazendo, vai fazer cada vez mais em nossas vidas. Ó Senhor, é um prazer, Senhor, servir o Deus vivo, o Pai do Cordeiro, Senhor Jesus, aquele que foi morto numa cruz, para que nós venhamos ter vida eterna. Eu louvo o seu santo nome, Pai. Eu louvo para todo eterno sempre. Despertai, Senhor, despertai o seu povo. Desperta, Pai, o seu povo, que venha ser os corajosos, Senhor, os guerreiros de Israel, pronto para a batalha, firme e forte, nos caminhos da graça do Senhor Jesus. Que nós viemos, Senhor, proclamar para um convite de misericórdia para toda a humanidade ter o conhecimento dessa luz maravilhosa, Senhor, que é o poder da palavra. E do Senhor Jesus. E dos corações, Senhor. Toca nos corações. E venha sentir seu agir. Alfa, Ômega. Venha sentir a sua graça poderosa, Pai, em nossas vidas. Pois nós somos, Pai, o soldado que ti, Senhor, chamou pelo nosso nome, o Pai Santo. Nos reveste, Pai, com a revestidura. Nos protege, Senhor, com o capacete. Mas que a palavra planejante, Senhor, brilhante, que brilhe cada vez mais do coração. Essa oração, eu venho do teu trono e vim de encontro cada lar e cada família. Que a luz eterna do Senhor Jesus cada vez clareie as verdades e nos fortaleça nessa jornada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças Deus foi louvado. Deus. Amém, meu Senhor. Deus, Deus seja louvado para todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Eu gostaria de perguntar ao irmão Júnior se ele gostaria de comentar sobre esse capítulo tão importante, se o irmão tem algum comentário a fazer sobre a justificação, que é um tema tão especial, né, e tão importante que Paulo nos mostrou através dessa carta. O irmão Michele, os irmãos também, Deus abençoe a todos. Louvado seja o seu nome. Nós temos apenas que agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor, pela oração, pela mensagem passada nessa noite. Que Deus abençoe a irmã cada vez mais, poderosamente. Eu tenho certeza que o que o Senhor Deus quis nos transmitir nessa noite, isso foi alcançado através do seu Santo Espírito. Então, louvado seja o seu nome. Nós só temos que agradecer o nome do Senhor, louvar o seu santo nome, e que o Senhor possa cada vez mais usar a irmã poderosamente para ser um instrumento nas suas mãos. Que Deus abençoe a irmã Michele, abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Amém. Muito Amém. tudo isso seja para a honra e glória do nosso Senhor. Então, gostaria de dar uma boa noite a todos e desejar a paz de Jesus e que todos os irmãos eles possam meditar nessa palavra tão bonita, forte, poderosa que o apóstolo Paulo nos deixou. Fiquem todos na paz de Jesus.